Olá, mais uma vez, agradeço você que está com a gente chegando por aqui. Tá no Facebook, tá no nosso site, o Cubo Notícias, ou você está no nosso canal do YouTube. Não importa, o importante é que você esteja assistindo mais uma edição do nosso Jornal OCN, né? Recebendo aí no seu celular, no seu computador, tablet, enfim. Você está assistindo o nosso jornal e recebendo informação, bom humor, comentário, opinião, né? Para você que é de Porangaba e região, para você que é de todo o Brasil, quer saber um pouquinho do interior paulista também, né? E está com a gente. Este grande abraço para você, meu amigo e minha amiga, nessa quarta-feira, já um meião de semana, né? Pois é, e já final de mês. Estamos chegando aí quase no 7º mês do ano de 2019, que está passando voando. Eu tô feliz! Eu tô muito feliz! Eu tô feliz voando! Vai logo! Meu Jesus Cristo! Né? Hoje já é dia 26 de junho, quarta-feira, meião de semana, já mais um final de semana chegando por aí. E para você, tudo de bom! Vou começando o Jornal OCN de hoje sem muita enrolação, rapidinho, porque nós temos muitas notícias para passar para você, não só de Porangaba, mas também da nossa região, né? Começando com Cesário Lange, cidade vizinha aqui, a nossa Cesário Lange, teve a apreensão de um casal por tráfico de drogas. Um casal foi preso por tráfico de drogas em Cesário Lange após a polícia receber uma denúncia. A PM apreendeu porções de crack. Essa droga aí terrível está sendo encontrada em abundância na região. Já teve apreensão de pessoas envolvidas em tráfico dessa droga aqui em Porangaba, agora em Cesário Lange. Maconha também apreendida e R$ 274 em dinheiro. Um casal foi preso por tráfico de drogas depois que a polícia recebeu uma denúncia do crime lá no bairro Aras do Sul, em Cesário Lange. Isso aconteceu já na tarde de ontem, terça-feira, notícia divulgada pelo site da TV Tem. De acordo com as informações da Polícia Militar de Cesário Lange, a equipe foi ao local e encontrou um homem saindo do imóvel. Em seguida, um outro homem e uma mulher, que seriam esse casal, né, este outro homem e esta mulher, seriam os donos do imóvel. Eles foram abordados. A PM entrou na residência e encontrou 544 porções de crack. Porra, tudo isso? 544 porções de crack, 6 porções de maconha e R$ 274 em dinheiro, além de uma balança de precisão, celulares e também pinos vazios. Os 3 foram encaminhados à delegacia. O casal foi preso, permanece à disposição da justiça. Bem feito, 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 Já o homem foi ouvido, disse que era usuário, né, e foi liberado. A reportagem não divulgou o nome dos envolvidos. Isso aconteceu em Cesário Lange. Ok, pessoal? Agora uma polêmica lá na cidade de Conchas. Uma polêmica, aliás, que veio à tona pelo próprio citado num inquérito que parece que está aberto na delegacia de polícia lá em Botucatu. Né, nós vamos falar sobre isso. Né, um inquérito policial está investigando um vereador de Conchas num suposto envolvimento em morte de um paciente no hospital de Conchas. Durante a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de segunda-feira, lá em Conchas, dia 24, ao fazer uso da tribuna livre, o vereador Miguel Chaguri confirmou que está sendo investigado pela Polícia Civil de Botucatu por um suposto envolvimento na morte de um paciente no hospital de Conchas. Segundo o vereador, a denúncia aponta
que ele interveio nas normas adotadas no hospital, onde o mesmo interferiu na internação, transporte e assistência a um paciente, o levando à morte. Segundo o próprio vereador, as denúncias não correspondem às acusações, não são verdadeiras, e ele irá esperar o final do inquérito para tomar as decisões judiciais contra falsa acusação de crime, disse o vereador no uso da tribuna. Informações dão conta que alguns vereadores, estariam se reunindo para tratar do afastamento de Miguel Chaguri até a conclusão da investigação policial. Segundo alguns, a permanência do mesmo na Câmara poderá trazer mais desgaste a uma instituição altamente criticada. Está sendo a Câmara lá de Conchas. Os cidadãos conchenses estão um tanto quanto descontentes com a Casa de Leis do município, tecendo comentários inclusive nas redes sociais sobre os vereadores, e isso poderia agravar essa crise institucional. A reportagem do Jornal Regional não teve acesso ao conteúdo da denúncia e do depoimento do vereador. Inclusive um abraço aí para toda a equipe do Jornal Regional, para o Ednilson Desidério, também para toda a equipe lá da rede de grupos do Facebook, a Rede Acontece, aqui na nossa região, que nos cedeu esta informação. Vamos assistir o que o próprio Miguel Chaguri falou na sessão da Câmara a respeito deste caso. Fake news o tempo todo. Hoje, pessoal, eu fui na delegacia em Botucatu, fui intimado a comparecer lá. Vocês não sabem o absurdo que eu fui fazer lá. Eu fui acusado de ter matado uma pessoa em 2017. Dá para acreditar um negócio desse? Envolvendo o hospital também. E o culpado fui eu. Que coisa ridícula, gente. Adivinha quem é advogado? Dou um doce para adivinhar. Mas essa eu não vou deixar barato. A hora que acabar esse inquérito, vai ter processo. Denunciação caluniosa e falsa comunicação de crime. Porque chega, não? Só faltava mais essa para Miguel Chaguri. O que falta agora? É incrível, minha gente. Como que pode? Eu não vou entrar em detalhes do que aconteceu, porque não é o momento. Mas no momento certo eu vou falar. Eu não sei o que... É uma obsessão por mim que eu não sei o que acontece. É obsessão. É difícil pra gente entender essas coisas. 2017. eu dei risada a hora que eu vi. E lá já está comprovado que eu não tive nada a ver, não aconteceu nada daquilo. Mas vamos esperar fechar o inquérito. Não vai ficar barato, não. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Pois bem, pessoal, é complicado nós tecermos qualquer tipo de comentário a respeito deste assunto, Porque tudo está sob investigação, tudo está sendo apurado ainda. O que nós podemos dizer é o seguinte: a lei tem que ser feita, independente de qual lado seja apontado aí como o responsável, nessa denúncia crime. Se o vereador for culpado, ele tem que cumprir. Ele tem que pagar por isso. E, inclusive, tem que ser afastado do cargo, definitivamente. Se for comprovada, logicamente, se for comprovada uma possível intervenção dele no atendimento a um paciente, e se for comprovada que essa intervenção pode ter corroborado para que o mesmo tenha vindo a óbito, Mas isso precisa de investigação séria, isenta de qualquer politicagem, E se a denúncia foi feita sem nenhum fundamento, sem nenhum embasamento, apenas para se fazer politicagem, uma oposição que esteja aí rancorosa pelo vereador, vamos denunciar o vereador por conta disso, Vai ser bom para a imagem da oposição uma denúncia dessa.
Se foi por apenas isso, e se a denúncia é infundada, o denunciante deve sim, né, ser responsabilizado pelo vereador, se ele for inocentado, por falsa denúncia de crime. Então, o que nós podemos esperar é o que o próprio vereador está esperando, é o que a própria sociedade consciente está esperando, que são as conclusões das investigações e as medidas que serão adotadas pela justiça, ou para inocentá-lo, ou para culpá-lo. Cabe apenas à justiça e às autoridades que estão investigando o caso adotarem essa conduta, investigar, condenar ou inocentar, se for o caso. E depois cabe ao Miguel Chaguri, se inocentado, processar quem fez a denúncia caluniosa ou a suposta denúncia caluniosa. Se for culpado, arcar com as consequências. É isso que nós podemos só comentar, né? Porque está tudo em andamento. Bom, pessoal, eu vou aproveitar o gancho do vereador Miguel Chaguri. Vou colocar uma imagem aqui dele. Ele está com uma medalha, né? É uma medalha que foi cedida pelo Instituto Tiradentes. E por que eu estou citando, começando com ele? Coloquei a imagem dele para puxar o fio da meada, podemos dizer assim. Puxar o fio da meada. Acontece o seguinte, pessoal. Existem muitos políticos, é exemplo do Miguel Chaguri, no Brasil, na nossa região, e já tivemos também casos aqui em Porangaba, de pessoas que receberam prêmios deste instituto, o Instituto Tiradentes. Pessoal, vamos para Porangaba? Eu quero destacar para você aqui em Porangaba o seguinte, ó. Jornal Aliança, terça-feira, 25 de dezembro de 2012. Luiz Duderaldo, primeiro prefeito a receber por 3 vezes o troféu JK. Nos últimos anos, a administração municipal de Porangaba vem recebendo inúmeros prêmios devido à forma com que seus trabalhos vêm sendo conduzidos pelo prefeito Luiz Duderaldo. Primeiro prefeito a receber por 3 vezes consecutivas, ou seja, foi aqui em 2012, então foi em 2010, 2011 e 2012. Ele recebeu por 3 vezes consecutivas o troféu Juscelino Kubitschek. Concedido aos melhores gestores do país. Foi com a mesma seriedade e transparência adotada pelo prefeito Luiz Duderaldo que ele rendeu mais um prêmio, a medalha Presidente Tancredo Neves, mérito executivo concedido pelo Instituto Tiradentes. Instituto Tiradentes. A exemplo da premiada conduta trilhada pela atual gestão administrativa do município, mais uma vez o município de Porangaba figura entre os municípios premiados pelo Instituto Tiradentes, ao ter a procuradora jurídica Gislaine de Oliveira e a responsável pelo controle interno Sueli Venâncio serem agraciadas com a medalha Tiradentes. A entrega das medalhas foi realizada na manhã do último dia 11, foi dia 11 de dezembro de 2012, portanto, durante o 61º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos e Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais, organizado pelo Instituto Tiradentes. Estou frisando bem o nome, Instituto Tiradentes. Cuja missão é oferecer estímulo e apoio à iniciativa de ação comunitária e difundir o ideário de Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes para as novas gerações. E dessa forma contribuir para a valorização da cidadania, para o aperfeiçoamento da gestão pública segundo princípios da inovação, da ética e da integridade administrativa. Depois vem aqui o prefeito falando sobre o prêmio, enfim. Isso aqui foi publicado terça-feira,
25 de dezembro de 2012, Jornal Aliança. Maravilha? Temos mais? Sim, nós temos mais aqui para você acompanhar com a gente. Domingo, 18 de setembro de 2011, também do Jornal Aliança. Porangaba. Prefeito está entre os 100 melhores do país. Pelo segundo ano consecutivo, o prefeito de Porangaba, Luiz Uderaldo, está entre os 100 melhores prefeitos do país, tendo seu nome citado entre os vencedores do troféu JK, Juscelino Kubitschek. Dentre os prefeitos vencedores do prêmio em 2010, Luiz Uderaldo foi o único prefeito a também receber o prêmio em 2011. A honraria concedida aos melhores gestores que se destacaram durante o período de 2010 a 2011 após pesquisa junto aos ministérios, sites governamentais, lei de responsabilidade fiscal e indicações estaduais, reuniu gestores públicos de diversos estados. Para o prefeito Luiz Uderaldo, a conquista dos prêmios é fruto de empenho, dedicação, enfim, aqui está ele falando sobre o prêmio que ele recebeu. Maravilha, pessoal. Deixa eu voltar aqui comigo agora, né? Eu tirei um pouco minha cara porque o pessoal tá enjoando da minha cara. Tá uma cara linda dessa, né? Enjoa mesmo. Até eu enjoo da minha cara às vezes. Mas enfim, falando sério agora, pessoal. Você está se questionando por que, Wellington, você está trazendo no jornal ACN fatos que aconteceram em 2010, 2011 e 2012. É o seguinte, pessoal, recentemente o programa Fantástico da Rede Globo divulgou uma matéria mostrando como é que o Instituto Tiradentes e um outro instituto, né, que foi citado lá também, fazem para conceder esses prêmios a autoridades de todo o país. E o Instituto Tiradentes foi citado na matéria do Fantástico. Portanto, pessoal, o Instituto Tiradentes, ele está sendo apontado por suspeita de fraude pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. Complicou! Ele já premiou políticos da região e, como nós vimos há pouco, aqui de Porangaba. Recentemente, o Ministério Público do Rio Grande do Sul iniciou uma série de investigações sobre o Instituto Tiradentes, entidade com sede em Viçosa, Minas Gerais. O Instituto é acusado de vender pesquisas e honrarias a prefeitos, vereadores e secretários de cidades de todo o Brasil. Segundo informações da própria fundação, as pesquisas são realizadas por telefone. Sei. Nos municípios selecionados. A investigação acerca da atuação do Instituto Tiradentes foi tema de recente reportagem, foi exibida, aliás, no final do ano passado, no final de 2018, e muita gente não assistiu, mas vai assistir agora com a gente aqui, na Rede Globo. Essa reportagem sugere que os prêmios, medalha, certificado, são pagos com recursos públicos pelos agentes políticos a título de inscrição. Eles pagam dizendo que é uma inscrição para um seminário, mas na realidade é o prêmio que custa este valor. Ainda de acordo com a matéria produzida, não há comprovação ou checagem das pesquisas realizadas. Vamos assistir a matéria e entender como os políticos recebem esses prêmios e honrarias? Vamos assistir. Matéria do Fantástico, da Rede Globo. Este aqui é o Juca. Nós o trouxemos aqui porque um jumento como o Juca ajudou o Fantástico a denunciar uma indústria de prêmios para políticos. O esquema envolve empresas que vendem diplomas de melhor gestor para prefeitos, vereadores e secretários municipais. Isso sem nenhuma checagem. É assim, pagou, levou. E o premiado ganha uma medalha. Aliás, essa medalha que está aqui no Juca, quem ganhou foi o Precioso, outro jumento que você vai conhecer agora na reportagem do Giovanni Grisotti. Dá para acreditar?
O senhor não se sente envergonhado em conceder um diploma de prefeito nota 10 para um jumento? Não, porque esse aqui carregou Jesus Cristo. Ou não? O senhor está sendo irônico ainda. Não, irônico não. Ele não... É mentira, eu estou mentindo. É o que vamos ver. Você vai ver agora a mentira que fez do jumento Precioso um dos 100 melhores prefeitos do Brasil. Existe no país um circuito de premiação de vereadores, prefeitos e secretários municipais. As principais firmas nesse mercado são a União Brasileira de Divulgação, ou UBD, de Pernambuco, e o Instituto Tiradentes, de Minas Gerais. Os eventos acontecem em hotéis, quase sempre em cidades de apelo turístico. Esse aí, por exemplo, foi em Recife, em maio deste ano. Juntas, as duas empresas promovem até 20 premiações por ano. O dono da UBD diz que o mercado é bem lucrativo. Um evento desse aqui, hoje aqui, tu fatura quanto? 50, mais. 50 mil? Levantamento do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul mostra que só no estado, o Instituto Tiradentes faturou R$116 mil em 2016 e 2017, com 3 eventos que a empresa chama de seminários. Nos eventos, os políticos recebem diploma de legislador mais atuante ou prefeito mais atuante. A maioria dos participantes desse tipo de evento usa dinheiro público para pagar pelas inscrições e também gasta diárias pagas pela prefeitura ou pela Câmara de Vereadores para ir aos eventos. Teve cliente que não pagou quase 5 mil, porque ele tinha 6 diárias. 6 diárias? Aí eu incluí na inscrição, tá entendendo? Incluí. Mas a prefeitura paga? Paga. Ah, bom. Para ele, clientes são vereadores, secretários e prefeitos que pagam até R$ 1.480 para participar da premiação. Neste evento da UBD, realizado no Recife na semana passada, Fernando diz que os gestores e os parlamentares são escolhidos assim. É um trabalho feito através de pesquisas interativas, junto às redes sociais, aos governamentais e alguns telefonemas junto à população. Sem saber que está sendo gravado pelo repórter do Fantástico, Fernando diz outra coisa. Faça uma pesquisa com a população, 10 telefonemas. Teria um semináriozinho só para... Que é para dar uma maquiada. A maquiada e, no caso, a entrega do prêmio, que é o mais importante. Mas veja o que diz essa prefeita no evento da UDB no Recife. Houve um seminário aqui? Houve uma discussão em torno desse prêmio. Nos convites enviados por e-mail, a UBD não fala em seminário. A programação diz apenas solenidade e entrega da premiação. Já o Instituto Tiradentes até promove seminários juntamente com a entrega dos prêmios. Mas o Ministério Público do Rio Grande do Sul acha que os seminários são apenas uma desculpa. É uma maneira de vender melhor o encontro, de maquiar, na verdade, a falcatrua que se esconde por trás e o conluio existente entre a empresa e o agente público. O Ministério Público já denunciou 2 prefeitos gaúchos pelo uso de dinheiro público para pagar a inscrição nos eventos promovidos por uma terceira empresa. O procurador diz que não existem critérios para a escolha dos melhores gestores do Brasil. O critério é, sim, aqueles prefeitos que se dispuseram a custear com verba pública o lucro da empresa que promove esse falso evento e também custear com verba pública a promoção pessoal que o prefeito vai fazer de si mesmo ao ir lá receber esse troféu. Pedro Henrique Gross, o Pedrinho, é chefe de gabinete de uma prefeitura gaúcha. Ele foi eleito em outubro do ano passado o 2º legislador mais atuante de Terra de Areia. Este documento do Instituto Tiradentes diz que a pesquisa teria sido feita por consultas telefônicas entre os dias 10 e 21 de outubro. Só que 5 meses antes da escolha, Pedrinho não era mais vereador. Tinha se licenciado da Câmara para assumir a chefia de gabinete. A empresa, pelo que vimos, atribui o prêmio em decorrência de uma pesquisa telefônica feita aos eleitores da cidade, que não é comprovada, que não tem documentação de que isso efetivamente aconteceu
Então isso revela a fraude. Fiquei feliz, assim, né, de imediato por receber, né, talvez assim, de ser citado, mas confuso um pouco porque não estava na Câmara como vereador, né, realmente. Pedrinho não quis e recebeu tal prêmio. Se quisesse, teria que pagar R$ 578 de inscrição. Existia um custo e esse prêmio só for, né, entregue se tiver o pagamento, é um pouco estranho, sim. Em nota, o Instituto Tiradentes diz que não comercializa medalhas e diplomas de mérito, nem certificados de participação em seus seminários. A nota diz também que, no caso do vereador Pedrinho, a empresa encaminha correspondências às câmaras municipais, solicitando a atualização dos dados dos vereadores em exercício. A nota não menciona pesquisas telefônicas. O Ministério Público do Rio Grande do Sul diz que vai investigar o Instituto. Agora, esses eventos claramente visam simplesmente a promoção pessoal do gestor, do agente público e, de outro lado, o lucro das empresas. Nenhuma finalidade pública. Voltamos agora para o encontro da UBD. É num hotel em Brasília. Geralmente eu falo que uma boa parceria até filho a gente faz. Imagina outras coisas. O prefeito de Vitória do Jari, no Amapá, foi eleito um dos 100 melhores prefeitos do Brasil pela UBD e, em maio, recebeu a honraria. Ele já tinha sido premiado pela UBD uma vez. O segredo realmente é não fugir do problema, encarar o problema de frente. Em junho, a Justiça Eleitoral condenou Raimundo por abuso de poder político nas eleições de 2016. Raimundo e o vice dele foram cassados, mas como cabe recurso, os dois continuam nos cargos. Tentamos contato com Raimundo por telefone e por mensagem, mas ele não retornou os recados deixados pelo Fantástico. Agora você vai entender como o jumento Precioso acabou virando um prefeito premiado. Para mostrar como a UBD vende prêmios, primeiro o repórter Giovanni Grisotti mandou uma mensagem para o celular da empresa. Enviou um bom dia! Imediatamente apareceu a resposta. O senhor ganhou a premiação Os 100 Melhores nos primeiros 100 dias de 2018. Começa a conversa e o repórter se apresenta então como assessor de prefeituras. Em pouco tempo, fecha a compra da medalha e do diploma do prefeito Precioso. O valor da compra veio por e-mail, R$ 1.480 de inscrição. Aí, na véspera do evento da UBD no Recife, nosso repórter dá o dinheiro a Fernando e recebe a medalha e o diploma. Fernando não sabe que está sendo gravado. Excelentíssimo senhor Precioso. Entre os 100 melhores prefeitos do Brasil, isso aqui traz voto, né? Traz. Tá vindo, tem 30 prefeitos aqui. Minas, São Paulo, Ceará, Manaus, Amazonas, no caso, Rondônia. Aqui está o diploma. O Precioso é um gestor nota 10. Classificado na Pesquisa Nacional de Utilidade Pública entre os 100 melhores prefeitos do Brasil. E aqui está o jumento prefeito se preparando para viver o auge da sua carreira política. Nascido em Minas Gerais e criado em Pernambuco, Precioso tem 9 anos de idade e ganha vida reproduzindo. Colaborou com o nascimento de 40 crias. Agora, pela primeira vez na vida, Precioso desfruta das benesses do poder. Em frente ao hotel do evento, pertinho da praia. Enquanto os prefeitos discursam lá dentro, aí está Precioso, quietinho com o dono dele. Então chega a hora de apresentar o Precioso ao dono da UBD. O senhor emitiu um diploma em nome de um jumento Precioso, que está aí na sua frente. E o que é que tem? Mas um jumento pode ser prefeito? Mas você não mandou imprimir? Mas um jumento pode ser prefeito? Pode. De que maneira? Se elegendo, olha aí o candidato. O senhor vai lucrar R$50 mil com esse evento? Não, queria eu, meu amigo. Um evento desse aqui, hoje aqui, tu fatura quanto? 50, mais. 50 mil? Nós fazemos um trabalho sem fins lucrativos, gratuito, há 18 anos. Sabe o que eu ganhei nesses 18 anos? Cabelo branco. Obrigado. Já o Precioso, como vimos, ganhou a medalha e o diploma. Infelizmente, no Brasil, tem dessas coisas e muito mais. Aceitar nossa homenagem ao jumento, nosso irmão. O prefeito de Vitória do Jari, Raimundo de Alcimar Neide Souza, do PT, entrou em contato com a nossa equipe agora há pouco. Ele disse que vai apurar mais informações sobre o prêmio com o Departamento Jurídico da Prefeitura.
Pois bem, pessoal, vamos aguardar agora, porque o Ministério Público do Rio Grande do Sul está indo a fundo nessa investigação e vamos começar a acompanhar, né, o que pode ser gerado desta investigação, se isso afetará os políticos da nossa região, né? Enfim, é mais uma coisa que nós temos que aguardar aí da justiça. Mas como funciona agora nós já sabemos, né? Vamos com reivindicação, com espaço do leitor aqui no nosso Jornal ACN. Os moradores lá do bairro Santana, no trecho de Porangaba, nós sabemos que o bairro Santana fica na divisa de município entre Porangaba e Conchas, mas nós fomos procurados por moradores que ficam aqui no trecho de Porangaba e por moradores, inclusive, que são de Conchas, mas utilizam a estrada, né, no trecho de Porangaba. Esses moradores estão pedindo para que sejam feitos reparos ou até mais manutenção na estrada que liga Porangaba ao bairro Santana, como você está vendo na imagem. Existem erosões na estrada, muita pedra, buracos, né? E os moradores estão desesperados, porque nós recebemos inclusive de uma moradora a seguinte mensagem nesta manhã: bom dia, vocês podem dar uma ajuda para os moradores da estrada que dá acesso ao bairro Santana? A estrada está uma vergonha, toda cheia de buracos. Onde não tem buracos, as pedras estão cortando os pneus dos carros, porque faz mais de um ano que a Patrol passou aqui na estrada. Não sabemos mais o que fazer. Bom, vamos aí pedir para a Secretaria de Obras do município dar uma atenção à estrada Porangaba, bairro Santana. Parece que tem bastante pedra, então o que precisa ser feito é o nivelamento e a compactação. Infelizmente, Porangaba não tem uma máquina compactadora de solo. Isso é uma vergonha. Um município não tem um compactador. Quando precisa de um compactador, tem que alugar. É uma vergonha. Um compactador, todo município precisa ter. Principalmente um município como Porangaba, que possui mais de 400 quilômetros de estradas rurais de terra, que precisam passar sempre por manutenção. Com um compactador desses, você joga pedra, faz a compactação com um equipamento desses, a manutenção não é necessária por um período tão curto, ela se estende, a vida da estrada, né, se estende, né? Mas enfim, está aí o pedido que nós fazemos à Secretaria de Obras aqui da nossa cidade. Bom, pessoal, hoje nós gostaríamos de falar só coisa boa aqui no Jornal ACN, né? E gostaríamos, inclusive, de falar uma coisa boa sobre uma coisa boa que aconteceu aqui na nossa cidade, que foi o campeonato de futsal aqui de Porangaba. O campeonato de futsal aqui de Porangaba, em homenagem ao aniversário do município, né? Estava transcorrendo muito bem, com jogos animados, participação da galera, né? Visitação do público, acompanhamento aí do público que gosta de esporte, que gosta de entretenimento. A Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo acertou em cheio na realização deste campeonato. Diretoria de Esportes também aqui de Porangaba, né? Todos mostrando boa vontade em fazer uma coisa legal pelo município. Infelizmente, o campeonato ontem, foi a final do campeonato ontem, e infelizmente o campeonato terminou de uma maneira triste, para não dizer vergonhosa. No jogo final, primeiro aconteceu o jogo, né, para a disputa do terceiro colocado, entre as equipes Los Puros e Motoca. O jogo terminou com Los Puros vencendo por 5-4 a equipe Motoca. Los Puros 5, Motoca 4. Antes tiveram jogos infantis, teve também jogo de futsal feminino, a equipe de Porangaba enfrentou a equipe de Torre de Pedra, a equipe de Torre de Pedra venceu, inclusive, né? Mas foi um jogo muito animado e muito bonito.
O jogo do terceiro colocado também foi um jogo muito bacana, né? Abrindo as finais. Los Puros 5, Motoca 4, a equipe Los Puros ficou com a terceira colocação. Aí chegou a hora da partida final. Tudo bem até então. E começou o jogo. E o jogo começou quente. O jogo começou pegado. E a pegação do jogo e a catimba foi aumentando. Aumentando. O Ipinóia chegou a 3-2. E o Ipinóia estava jogando ali num jogo aí muito bom. O Quebra-Gelo também, apesar da pegação, tinha muita disputa. Só que, a partir de um dado momento, a disputa na bola foi deixada de lado. O Quebra-Gelo estava quase empatando com o Ipinóia. O Quebra-Gelo estava quase chegando ao empate. Estava apresentando mais lances decisivos, estava apresentando mais finalizações. O Ipinóia estava um pouquinho na retranca. Eis que começou a ter empurra-empurra, a quase sair vias de fato de jogadores, né? de pessoas da equipe, das equipes, aliás. Enfim, discussão, empurra-empurra e briga generalizada. Por que generalizada? Porque teve gente da plateia, alguns espectadores envolvidos ali com os times, que também começaram a se envolver, né? Foi todo mundo para cima do árbitro. Enfim, um jogo que era para ser disputado na bola, teve muita disputa que não foi na bola, lances perigosos, lances que poderiam ter causado aí ferimentos em atletas, enfim, um jogo muito pegado. Olha, parecia, não sei, um River Plate. Olha, tava um jogo bem complicado. E não tinha o porquê de ser assim. E, infelizmente, o árbitro interrompeu a partida e finalizou. Não deu continuidade ao jogo, que terminou com Ipinóia 3, Quebra-Gelo 2. O terceiro colocado, que foi o Los Puros, recebeu o troféu. Agora, nós estamos aguardando para saber como é que ficou. Se o Ipinóia e o Quebra-Gelo foram desclassificados do campeonato e o Los Puros vai ficar com a primeira colocação, consecutivamente o Motoca ficaria na segunda colocação, né? E a quarta colocada, a gente tem que dar uma olhadinha aqui na tabela, ficaria na terceira colocação. E o Ipinóia e Quebra-Gelo seriam desclassificados. Mas a gente precisa saber agora, estamos aguardando informações para saber como vai ficar, porque a final foi ontem e o jogo final não teve validade. Não teve validade. Ipinóia 3, Quebra-Gelo 2, mas o jogo interrompido, né? Por causa dessa briga generalizada, com gente brigando dentro da quadra, fora da quadra, enfim. Nós não vamos criticar e não podemos criticar a Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer e Turismo, que na mais boa intenção fez esse campeonato, fez essa disputa de futsal, que quase virou uma disputa de UFC. Quase chegou a um Ultimate Futsal Championship, né? Não seria mais o Ultimate Fight, seria o Ultimate Futsal. Quase chegou a isso. Infelizmente. Nós parabenizamos a Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo, o secretário Samir Ribani, o T, que é o diretor de esportes, e que tentaram fazer esse campeonato aí chegar até o final de uma maneira alegre e bacana, mas infelizmente não aconteceu e não há responsabilidade, não tem como responsabilizar os organizadores. Tem culpa o árbitro, quem contratou o árbitro foi a secretaria, muita gente vai dizer isso, mas todo mundo discorda de árbitro. O que não se pode fazer é você deixar uma má impressão ou acabar com uma competição por causa do árbitro. Vai lá, discorda do árbitro e discute depois do jogo.
Vai lá, discute com o árbitro depois do jogo. Mas enfim, né? Bom, fica assim, então, o Los Puros recebeu um troféu. Agora nós não sabemos se foi o troféu de terceiro colocado ou se o Los Puros vai ficar com a primeira colocação diante da desclassificação do Ipinói Quebra-Gelo. E o Motoca, portanto, seria o segundo colocado. Fica assim, portanto, pessoal, o nosso Jornal ACN de hoje foi esse, né? Quarta-feira, meio de semana, nós nos despedimos, voltaremos, se Deus quiser, na sexta-feira. Fique com a santa paz de Deus e até sexta. Um forte abraço e obrigado mais uma vez a você por ter nos assistido.